Mãe, Jesus vai voltar amanhã? Foi isso o que o meu filho me perguntou. E eu confesso que na hora eu fiquei um pouco sem reação. Então, se você quer saber qual foi a minha resposta e o que Jesus falou comigo sobre isso, fica aqui com a gente até o final. Já aproveita que você tá aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém que você acha que também vai ficar curioso com a resposta e fica até o final com a gente pra gente conversar um pouco sobre isso. Estávamos eu e meu filho e ele me fez essa pergunta. Mãe, Jesus vai voltar amanhã? Porque a gente sempre conversa e eu explico pra ele. Jesus, ele, além de morar no nosso coração, ele também mora lá no céu, mas que um dia ele vai voltar. E aí, no auge dos seus 3 anos, ele me faz essa pergunta. E eu confesso que, apesar de ter respondido pra ele, sim, filho, a gente não sabe se é amanhã ou quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe, a Bíblia fala pra nós, né, que ninguém sabe a hora nem o dia, mas ela nos orienta a esperar. Dentro do meu coração, aquele choque e aquela surpresa, quase como que instantaneamente respondesse não é amanhã que Jesus vai voltar. E isso me chocou um pouco sobre a minha própria reação. E Deus usou esse incômodo para falar comigo. Nós sabemos que Jesus vai voltar um dia. O problema é que talvez nós não o esperamos. Como assim? Os discípulos e a igreja primitiva, eles não apenas sabiam a volta de Jesus, a sua segunda vinda, mas eles esperavam com tamanha certeza e com tamanha expectativa. E aquele breve momento revelou a expectativa do meu coração. Porque existe uma diferença entre simplesmente acreditar que Jesus vai voltar um dia, mas esperar. Paulo escreve em Filipenses 3:20: a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. A palavra aguardamos, ela não fala apenas em uma crença, mas ela relata uma ação, um movimento que eles faziam. Eles esperavam de uma forma ativa. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: se convertido dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Paulo estava descrevendo como que era o processo deles. Então era uma sequência, fazia parte da identidade deles como cristãos. Era o quê? Se converter, no caso conhecer, aceitar Jesus, se converter dos ídolos, servir e esperar. Esperar era parte da identidade cristã. Não era um detalhe da fé, não era uma característica apenas no âmbito filosófico, teológico, no âmbito abstrato das crenças, mas era um movimento, era uma sequência da identidade daqueles cristãos. E isso me chocou porque talvez tenha revelado algo do meu coração. A expectativa do meu coração revela a minha perspectiva. Como assim? Existe aquele ditado, né, que a gente pode usar: o que os olhos não veem, o coração não sente. Tô cego dos olhos! Ela revela um pouco, né, da nossa vivência, de que os nossos olhos apontam para os nossos afetos. Jesus cita algo semelhante, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então é algo semelhante de Deus falando comigo e me questionando se o meu coração realmente tem uma expectativa sobre a sua volta e para onde está a minha perspectiva. É interessante que logo na sequência do que Jesus falar sobre o tesouro e o coração, ele também fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Sabe, Jesus não era um cara de coincidências. O que isso nos ensina? Que aonde os nossos olhos estão posicionados influencia o nosso coração, influencia os nossos amores, os nossos afetos, aquilo que nós valorizamos. Talvez o problema não seja que nós não pensamos na volta de Jesus, mas que nós estamos focados demais em outras coisas. Focados na nossa agenda, no nosso trabalho, nos nossos planos, nosso investimento, até mesmo na nossa própria família, mais do que ao nosso Criador. E sabe, nada disso é pecado. Mas isso não deve estar ocupando o lugar que somente Cristo deveria estar. A igreja primitiva, ela também não ignorava a vida cotidiana, as coisas do dia a dia, as necessidades imediatas. Eles trabalhavam, casavam, criavam filhos,
Paulo até mesmo, né, era um cara que, para sobreviver financeiramente, economicamente, ele construía tendas. Então eles tinham esse olhar, porém exatamente para sustentar enquanto aguardavam, enquanto os seus olhos olhavam para o céu. Lá em Mateus 25, existe uma parábola que para mim traduz um pouco dessa ideia e desse sentimento. É a parábola das 10 virgens. Jesus conta essa parábola, e você já deve ter ouvido falar, mas vou resumir aqui, que antigamente tinha um costume como se fosse as nossas aias de hoje. As virgens, elas não iriam se casar com um noivo nessa parábola. No casamento deles, elas iam à frente, anunciando que o noivo estava chegando. Não era que nem o nosso casamento dos dias de hoje, que a noiva que entra enquanto o noivo a espera. O casamento era ao contrário, a noiva esperava o noivo retornar. Por isso que a comparação de Cristo se encaixa muito com a nossa realidade hoje. Nós, como igreja, como a noiva, aguardamos o seu retorno. E o que aconteceu? Essas virgens, é interessante que o noivo demorou mais do que o esperado. Então todas dormiram. 9 e 10? Sabe, todas dormiram. E naquela época não existia lanternas. Então, como era escuro, elas usavam as lamparinas, que era utilizado um óleo, né, para queimar, tipo os lampião de hoje. E aí, quando o noivo chegou e elas acordaram, já tinha queimado um pouco daquele óleo. E somente 5 tinham levado óleo reserva, tinham levado, se preparado, se precavido. E as outras 5 pediram para elas, nos dê um pouco do seu óleo. E elas, não tem como a gente te dar um pouco do óleo, porque vai acabar, né? Vai acabar o de todo mundo daí. Faz assim, o noivo tá chegando, mas vão lá tentar comprar. Porém, elas não conseguiram voltar a tempo e somente aquelas 5 que foram precavidas conseguiram entrar e participar da festa do casamento. Quando elas retornaram e tentaram bater na porta do casamento, participar do evento, o noivo disse que não as conhecia. Sabe o que é interessante? Todas dormiram. O problema não era dormir. O problema era não estar preparado para quando o noivo chegasse. 5 foram chamadas de prudentes e 5 de insensatas. A diferença entre elas foi o óleo extra. O óleo que não foi comprado quando foi pego de surpresa, que era quando o noivo estava anunciando o seu retorno, mas que foi preparado. Esse detalhe do preparo muitas vezes passa despercebido, mas ele revela uma intenção, uma intencionalidade. O preparo verdadeiro, ele acontece sempre antes da necessidade aparecer. Quando o clamor ecoou, eis o noivo, já era tarde para se preparar. O momento da espera havia terminado. Chegava o momento do encontro. O azeite, então, ele revelava o coração, ele revelava o amor, não apenas a prudência, mas o amor, o zelo, o cuidado em se preparar. Porque quem ama se prepara diferente. Quem ama se dedica diferente. Quem ama organiza a vida esperando o encontro. Às vezes é muito comum num contexto de refeição, num lugar onde nós temos muito afeto, se falar, né, o tempero é o amor. Porque é isso, quando nós amamos, nós nos dedicamos muito mais. E talvez até apreciamos aquela refeição também muito mais, porque estamos envolto por afetos. Cada detalhe demonstra a expectativa, bem como a perspectiva, bem como aonde o meu coração está, para onde os meus olhos estão direcionados. Talvez seja isso que Jesus falou comigo e eu estou compartilhando com você. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todos quantos amam a sua vinda. Paulo não fala apenas a todos que acreditam na vinda de Jesus, mas a todos que amam. Não é a todos que esperam, a todos que têm fé que um dia ele vai voltar, mas todos que amam. É possível nós construirmos toda uma teologia, toda uma ciência, toda uma filosofia, sem de fato sentir saudades de Cristo, sem de fato sentir saudades de Jesus. Então talvez a maior pergunta não seja, mãe, Jesus vai voltar amanhã, ou até mesmo quando Jesus vai voltar. Mas, se Jesus voltasse amanhã, isso confirmaria aquilo que eu mais espero, aquilo que eu mais desejo? Ou isso interromperia os meus planos? Ou isso talvez seria até como um incômodo para os meus desejos verdadeiros?
para aquilo que o meu coração anseia? Essa pergunta expõe os nossos afetos, porque esperamos aquilo que amamos e amamos aquilo que contemplamos. E isso se confirma com a última oração da Bíblia. Lá em Apocalipse 22:20, o encerramento da Bíblia é uma oração com uma frase marcante. Amém. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia começa com Deus andando no jardim com um homem e encerra com um homem aguardando o retorno do seu Senhor. Toda a história da redenção aponta para esse encontro. A questão não é apenas se acreditamos que ele virá. A questão é se o nosso coração ainda consegue se unir junto com a igreja primitiva e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aqui deixa essa reflexão para você. Comenta aqui embaixo o que aconteceria se Jesus voltasse amanhã. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ouvir esse assunto, que tá precisando ouvir isso. Curte para dar uma força para nós. Já aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos do nosso canal. A gente sempre fala e articula com temas de filosofia, sociologia, psicologia, junto com reflexões que Deus compartilha comigo e eu trago aqui para vocês, dessa mente borbulhante. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima.